Prezados colegas, boa tarde. Hoje vou falar sobre a minha experiência como estudante internacional no sistema de ensino cubano e os pontos que mais chamaram minha atenção durante esse processo. Gostaria de agradecer ao grupo de prática de intérpretes de Toronto pela oportunidade de compartilhar um pouco dessa experiência. Bom, sabemos que conhecer outros países e culturas através de viagens é muito empolgante e uma experiência enriquecedora, mas vivenciá-las através da convivência com locais, profissionais e outros estrangeiros é algo que nos impacta e transforma nossas vidas, pois saímos da condição de turistas curiosos em conhecer sabores, paisagens e pessoas para a condição de estrangeiros que observam de perto e vivenciam o dia a dia de um povo, com o olhar de quem conhece outra maneira de viver. Eu sempre fui apaixonada por viagens, por experiências e aprendizado. Adoro aprender coisas novas e conhecer culturas distintas. Quanto mais distinta for a cultura, mais instigada me sinto. Felizmente, me inscrevi em um programa de bolsas de estudos em Cuba através de uma organização sem fins lucrativos e fui contemplada com uma bolsa de estudos na cidade de Havana em 2009, para a carreira que eu tinha interesse de seguir naquela época. A universidade para a qual eu fui aceita se chamava AEF, que significa Escola Internacional de Educação Física e Esporte. E assim como a ELAM, a Escola Latino-Americana de Medicina, fazia parte de um dos projetos do finado comandante em chefe Fidel Castro Ruz, para capacitar estudantes estrangeiros de países em desenvolvimento para que os mesmos pudessem promover a prática de atividades esportivas e esportes em seus próprios países, já que em Cuba a atividade física para um corpo e mente sã é vista como uma cultura. A IF foi inaugurada oficialmente no dia 23 de fevereiro de 2001, com a presença do comandante em chefe e representantes do movimento esportivo internacional, do Conselho de Estado e de diretores do INDER, que é o Instituto Nacional de Esportes, Educação Física e Recreação, e graduou mais de 1.900 estudantes de mais de 80 países. No entanto, em setembro de 2014, a IF foi integrada à UCCFD, Manuel Fajardo, que é a Universidade de Ciências da Cultura Física e Esporte, Manuel Fajardo. Eu fiz parte do penúltimo grupo de estudantes estrangeiros aceitos para estudar na IF. Então, no meu último ano de faculdade, fui transferida para Fajardo, como chamávamos a UCCFD, e por isso tenho o diploma de Fajardo ao invés da IF. A minha escola, como a chamávamos carinhosamente, estava localizada no interior de Havana, em uma instituição que nos oferecia acomodações em dormitórios masculinos e femininos, estipêndio, alguns produtos de higiene pessoal e materiais escolares, salas de aulas, biblioteca, anfiteatro, academias, refeitório, clínica de saúde e um vasto campo de treinamento. Ou seja, não tínhamos que deslocar-nos para outros locais. Podíamos estar
o tempo todo estudando em período integral naquela mesma instituição. Todos os professores e funcionários eram cubanos, e todos os anos a escola recebia estudantes novos. Como já havia mencionado, eram provenientes de mais de 80 países, como por exemplo, o Timor-Leste, Kiribati, Burkina Faso, Laos, Djibouti, Dominica, Guiné Equatorial, Guiné-Conakry, São Vicente e Granadinas, Guatemala, entre outros. Estes países tinham um acordo bilateral com Cuba, e não havia nenhum estudante proveniente de países desenvolvidos. À época, a carreira de educação física em Cuba tinha a duração de 5 anos, mas os estudantes novos, não hispânicos, tinham que fazer 6 anos de carreira, porque o primeiro ano era dedicado exclusivamente para aprender espanhol, o que era muito tempo para estudantes lusófonos e francófonos que conseguiam aprender o idioma com muita facilidade devido ao fato de já falarem uma das línguas românicas, e tempo suficiente para estudantes anglófonos, asiáticos e da Oceania, que falavam idiomas com vocabulários e estruturas gramaticais bem diferentes. Essa foi a primeira vez que eu saí do meu país e, ao chegar à universidade, me deparei com pessoas, fisionomias e trajes com os quais eu ainda não havia tido um contato próximo. E por mais que o choque cultural tenha sido grande, por não se tratar apenas de um país novo, mas também da convivência com pessoas de várias nações em um único lugar, ainda assim, pela primeira vez, eu me senti em casa. O primeiro ponto que chamou a minha atenção foi o fato de que a maioria dos estudantes eram bilíngues, trilíngues ou poliglotas, principalmente os árabes e africanos. E no meu caso, além do meu idioma materno, eu já falava inglês e francês a nível intermediário, o que logo de início permitiu que eu me comunicasse com várias pessoas, e foi aí que me deparei com a riqueza de sotaques com a qual eu estava lidando. Naturalmente, houve dificuldade de comunicação e mal-entendidos, pois eu não entendia nem mesmo os próprios lusófonos, que eram cabo-verdianos, guineenses, moçambicanos, angolanos, timorenses, enfim. Logo vi que o português brasileiro era um caso à parte. Minha maior dificuldade foi com os angolanos e timorenses, porque os primeiros usavam várias gírias e os segundos têm uma influência muito forte do seu próprio idioma. Por exemplo, os angolanos nos cumprimentavam, "Tas fixe?", que no português brasileiro seria simplesmente, "tudo bem?". E eles respondiam essa pergunta com "tabatê", que para nós seria simplesmente, "bem, estou bem". Sem contar o uso de palavras regionais que não faziam sentido para quem vinha de fora, e o único que podíamos fazer era perguntar ou nos guiarmos pelo contexto. Os demais idiomas, como francês, espanhol e inglês, também tinham suas variantes. Eu estava habituada ao sotaque francês,
E ao ouvir árabes e africanos falando esse idioma pela primeira vez, foi algo muito interessante. E à medida que eu aprendi espanhol ou cubanhol em sala de aula, era um deleite ouvir os sotaques dos outros estudantes hispânicos. Mas a diferença de sotaques mais interessante de todas, na minha opinião, foi o inglês, porque era falado como um segundo idioma por muitos, e os caribenhos tinham um sotaque muitas vezes incompreensível, por usarem muitas gírias, palavras regionais. Às vezes eu achava que eles estavam falando pátua ou algo assim. Curiosamente, um dos maiores meios de comunicação usado em nosso cotidiano pelos monoglotas e estudantes que não falavam idiomas mais exóticos era a mímica, algo que naturalmente rendia muitas risadas. Dentre tantas coisas que aprendi no campo acadêmico e fora dele, uma das mais importantes é a importância de escutar ativamente, ao invés de simplesmente ouvir. O segundo ponto que chamou minha atenção é que todos os meses havia uma gala, na qual uma delegação apresentava sua cultura e algumas tradições através de danças no nosso anfiteatro. E às vezes a mesma era seguida por uma festa, onde também podíamos provar comidas tradicionais, particularmente a minha parte preferida. E algo que faz muito sentido, mas nem sempre, mas sempre passou desapercebido por mim, é que a moda ou os trajes de uma nação são, na verdade, influenciados pelo clima e também pelas crenças. Por exemplo, as cubanas sempre usavam um coque bem alto, mas não era simplesmente uma moda. O real motivo desse penteado era por causa do calor extremo que faz na ilha. Já os bassotos usavam cobertor como casaco em seu país, devido ao fato de viver em um local muito frio. Os mongoleses, por sua vez, usavam o chinelo aberto ao invés de chinelos com tiras, devido ao fato de viver em um país extremamente frio e usarem meias, o que facilitava o uso das meias ao usarem um chinelo aberto ao invés do chinelo fechado, que é comumente usado em muitos outros locais. Parece algo muito simples, muito bobo, mas na verdade eu aprendi que tudo tem um motivo, uma razão de ser. Nada é feito por ser feito, ou simplesmente por estar na moda. O terceiro e último ponto que chamou minha atenção foram as delegações, ou poderíamos dizer as tribos que se formavam, o que é muito interessante porque eu venho de um país cosmopolita, que desde o princípio é habitado por pessoas do mundo todo, mas só consegui perceber a sensação de união, de delegação, ao nos encontrarmos fora da nossa própria terra. E obviamente isso difere muito de país para país e de pessoa para pessoa. Mas me lembro de um episódio no qual uma haitiana me disse: "Eu odeio minha companheira, mas se alguém mexer com ela, mexe comigo, porque nós estamos debaixo de uma bandeira." Então aprendi o sentido de união e comunidade que se intensifica em nós quando nos encontramos em terras estrangeiras. Como era de se esperar, a convivência de tantas culturas, credos e opiniões tão distintas causou muitas desistências no meio do caminho e mal-entendidos, que logo eram resolvidos, pois afinal de contas estávamos cientes do ambiente no qual nos encontrávamos e, com o tempo, nos acostumamos com as diferenças, ou pelo menos a respeitá-las. E apesar de tudo, nossa escola também rendeu histórias muito engraçadas, romances inesperados e tentativas de comunicação através de um olhar, um gesto, um sinal que expressavam o que não era dito com palavras. E foi assim que aprendemos histórias que não foram contadas,
mas que podiam ser vistas através de um traje, uma cicatriz ou uma feição. Em conclusão, acredito que todos deveriam ter a oportunidade de, pelo menos, conhecer outras nações e outros modos de vida, não apenas para ampliarmos os nossos horizontes, mas também para valorizar e mostrar o nosso próprio país e cultura. Estudar no exterior foi um divisor de águas na minha vida. Eu tenho certeza de que eu não seria a mesma pessoa se não tivesse passado por isso. Portanto, sou extremamente grata a essa oportunidade única de aprendizado que foi muito além de uma sala de aula e contribuiu com a minha formação acadêmica e a me tornar uma pessoa mais sábia, tolerante e empática. Obrigada.